Salve, salve, ouvintes, internautas e telespectadores aqui da BCC Television. Está começando mais um Radar Paulista na TV, né, onde a gente sempre traz aqui alguns temas para discussão, para o seu aprofundamento, para o seu debate, né, com seus familiares, seus amigos, pessoas da sua comunidade. E nesta segunda-feira nós temos o assunto da Amazônia, né? Em setembro nós comemoramos o Dia da Amazônia e justamente o tema é este, né? Ações contra queimadas, desmatamentos e também a preservação ambiental no mês em que se comemora o Dia da Amazônia. E sobre esse assunto nós vamos conversar com o professor e especialista em sustentabilidade, o Marcos Nakagawa, que está conosco aqui no aplicativo, né? Haja vista nós estarmos aí no período de pandemia e, consequentemente, estamos fazendo, então, o programa via aplicativo, né? Justamente para nos protegermos nesse momento de pandemia do coronavírus. Tá certo? Tem aqui alguns recadinhos, lembrando que também o Radar Paulista vai ao ar todos os dias pela Rádio Trianon, às 18 horas, né? Levando as informações, notícias do dia, entrevistas e também uma série de temas que atualizam aí os nossos ouvintes, internautas e telespectadores. Temos também os nossos apoiadores, né? O Reserva Cultural, melhor programação de cinema de São Paulo, Avenida Paulista 900 no Térreo, né? Por enquanto, na pandemia, está tudo fechado, mas em breve teremos novamente o Reserva Cultural. Tem também o Mais Espaço Lazer, o sucesso do seu evento, quando retornarmos aí com os eventos, né? Com áreas verdes, amplas instalações, você agenda aquela festa maravilhosa, assim que retornarmos aí com alegria, né? Pós-pandemia. Mais informações no facebook.com/, Mais Espaço e Lazer, tudo junto. Tem também o Ateliê Comunicação, sua melhor comunicação com o mundo. Mais informações no facebook.com/, Ateliê Comunicação SP, tudo junto. E também a nossa BCC Television, né? Onde você produz, divulga seu vídeo institucional, cria, desenvolve seu programa aqui na nossa emissora, enfim, né, faz a sua propaganda institucional ou comercial e fala aí com a equipe super profissional da Rádio Trianon, a Luciana, o Verão, o Bernardo, todos prontos aí a lhe atender. Tá certo? Bom, então vamos retomar aqui o nosso assunto, que é justamente a questão das ações contra queimadas e desmatamento na Amazônia, né? A luta pela preservação ambiental. E sobre esse assunto nós vamos conversar com o professor e especialista em sustentabilidade, o Marcos Nakagawa, a quem eu convido aqui, né? Ele já está aí a postos também no seu home office, né? Para nos atender. Agradeço e desejo aí boa tarde, boa noite. Obrigado pela sua participação aqui, Marcos. Oi, Renato, pessoal, muito obrigado aí pela oportunidade de poder bater um papo aí tão importante, né, da Amazônia nesse mês aí, que a gente precisa discutir e conversar bastante sobre esse tema. E mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite, é um prazer sempre estar por aqui. A gente que agradece sempre a sua participação, né, Marcos, que nos ajuda a esclarecer também o nosso público com relação a esse assunto, às vezes tão espinhoso, né? Já que estamos falando de meio ambiente, também tem os espinhos aí, né? Que muitas vezes trazem um relacionamento aí complicado entre governos, a questão da preservação. Agora, começando, só para a gente começar esse bate-papo, né, Marcos? Para você, qual é a importância da Amazônia para o Brasil? A gente sabe, claro, a grandiosa importância, mas nós gostaríamos de saber tecnicamente, né? Quer dizer, qual é a grandiosidade da Amazônia, qual o tamanho, né, dessa grandiosidade, dessa importância para o Brasil e para o mundo? Muito bom, Renato. Acho que a Amazônia, como o pessoal brinca, né, que fala que é o pulmão do mundo, mas na verdade ele não é um pulmão, né? Ele é um isolante térmico, ele é a questão do clima do mundo, a questão da chuva, a questão do ar. Ou seja, ele tem muitas funções mais do que muita gente imagina, né? A gente sabe que ele tem toda essa propriedade muito vasta, né? Uma das florestas maiores que estão em pé ainda, e por isso ela é muito cobiçada, né? Tanto as suas terras quanto seus espaços.
além de, né, produzir e manter todo o nosso fluxo de águas aqui para o nosso país e também para o mundo, né? A gente fala que tem aí os rios voadores que chegam aqui até no nosso sul, sudeste, que nos abastece dessa água, além de um ecossistema, né? Eu gosto de explicar a Amazônia assim, sabe? Quando você tá com um problema assim no seu corpo, né? Aí você faz uma ferida no seu corpo. Essa ferida, se você começa a cavocar essa ferida, tirar a casquinha, essa ferida pode inflamar, pode ter um problema, e aí vai quebrar todo o sistema do seu corpo. Né? Então, a Amazônia, o planeta Terra como um todo, né? Gaia, né? Que o pessoal gosta até de falar que é um ser vivo, se você começa a depredar ela, começa a machucar ela, sem que ela dê tempo de se regenerar, realmente vai atrapalhar e dar todo um problema em todo o ecossistema. Então, a Amazônia é importantíssima para a questão do clima, das mudanças climáticas, da emergência climática que a gente está passando agora, a questão das chuvas, não só no país, quanto em outros países aqui da América do Sul, isso influencia também outras coisas mais, a questão dos rios voadores, o movimento dos ventos e fora a galera que mora lá, né? Tanto as sociedades indígenas que lá habitam, quanto os ribeirinhos, quanto o pessoal que mora próximo às pequenas cidades, aos rios. Né? Então, não é só a Amazônia espaço, mas também as pessoas e fora a biodiversidade maravilhosa e única que existe lá. Então, se isso não é o suficiente para ser importante, viu, Renato? Aí me fala o que é importante, que eu não sei o que é mais. Com certeza. E a gente sabe que ela é um cartão postal, né, também, né, Marcos, do Brasil e de outros países que também, já que a Amazônia também entra em alguns outros países aqui da América do Sul. Agora, Marcos, do ponto de vista, a gente tem observado, né, um número muito grande de queimadas, desmatamento e tal. E a preocupação, e a nossa preocupação, acredito que de todos os brasileiros, é com relação à vegetação nativa na Amazônia. Qual é a situação hoje da vegetação nativa, haja vista esses problemas que nós temos observado aí nos últimos tempos, seja na mídia ou seja dos moradores locais, às vezes até dos exploradores daquela região? Eu acho que o importante é uma questão cultural, né, da gente primeiro entender que a floresta, para a gente que está aqui no Sudeste, acha que, sei lá, é muito longe, não está lá, né, fui lá passear em Manaus, em Belém, enfim, e aí a gente não sabe o que é floresta, o que é, enfim. E realmente, assim, tivemos alguns picos, né, tem alguns gráficos do INPE mostrando em 1995, 29 mil quilômetros quadrados de desmatamento, né? Depois tivemos outro grande pico aí em 2004, com 27 mil, quase 28 mil quilômetros quadrados de desmatamento. Isso diminuiu nesses últimos anos, né? Em 2011, 2012, estou vendo aqui um gráfico, eu acho que depois a gente pode até colocar aí também para vocês, de 4,6 mil quilômetros, né? Então, isso foi diminuindo aos poucos para poder trabalhar com esses conceitos, né? E aí a gente está agora tendo uma volta, que a grande discussão é essa, né? Em 2019, uma grande volta aí de 1.000 milhões, né? Na verdade, de quilômetros quadrados que foram trabalhados nisso, né? E que realmente é uma preocupação. Mais do que o desmatamento, é a regeneração, né, que a gente fala, porque não adianta ficar só cortando, não, mas vai nascer de novo, não tem essa regeneração, essa é a preocupação de muita gente. E os dados mundiais mostram aí que 1/3 de tudo do nosso planeta já foi retirado de recursos naturais, né, e que não está dando tempo da gente regenerar. Então, esse é o grande problema, não só do Brasil, da floresta, como do mundo. A gente está tirando mais recursos da natureza do que ela tem tempo de regenerar.
de novo, eu volto aí, né, para uma linguagem bem mais simples, para a gente poder, professor sempre gosta de fazer esses paralelos, né, é igual uma casquinha, de novo, da ferida, que você vai cavocando, e não dá tempo da sua pele se regenerar. E isso faz com que a gente chegue agora, em agosto, no limite do planeta Terra, que é o Overshooting Day. E esse Overshooting Day é quando você chegou no limite, está no cheque especial, e a gente não consegue mais regenerar. Então, não só a floresta amazônica, como a floresta atlântica, como todas essas florestas, a gente tem que mudar esse conceito de somente extração, de desmatamento, né? A gente tem que começar, como você bem falou, Renato, de tentar fazer com que a floresta, economicamente, possa continuar em pé e, ao mesmo tempo, ter um processo econômico de inclusão, de cuidado, também com as pessoas e também com as questões econômicas. Agora, Marcos, a gente tem uma questão aí também política, né? Inclusive uma pressão de principalmente países europeus dizendo que se o governo brasileiro não cuidar devidamente da Amazônia, algumas parcerias, alguns negócios deixarão de ser feitos justamente porque o governo brasileiro não estaria cuidando devidamente desse espaço que é considerado tão fundamental para o planeta, né? E a pergunta que eu te faço é o seguinte, Marcos, em função de toda essa pressão, em função, inclusive, de toda essa preocupação das sociedades do mundo todo, né? Nós temos aí visto uma série de números para cá e para lá, o governo Bolsonaro estaria ou não cuidando devidamente da Amazônia. Então, eu te pergunto, a Amazônia está queimando mais? Está havendo, né, um maior número de queimadas? O governo Bolsonaro não estaria tomando as devidas precauções e até punindo aqueles que vêm utilizando a Amazônia para benefício próprio? Isso. Segundo dados aqui, 14 dias em setembro, né, a Amazônia já teve mais queimadas que em todo setembro no ano passado. Né? O número de queimadas das 2 primeiras semanas de setembro também já superaram o total que foi registrado de queimadas de setembro de outros anos. A gente está numa época, né, realmente de seca, que a gente sabe da estiagem, né, que tem nesses processos, e que existe uma necessidade de um cuidado e um controle maior, né, por parte do governo. Até o vice-presidente tem trabalhado, montado aí um processo todo junto aos ministros, montando time, junto ao pessoal dos militares, né, para poder trabalhar nessa minimização das queimadas, dos desmatamentos. E até aqui, essa semana, né, agora em setembro, que a gente está em setembro aqui de 2020, teve uma coalizão com mais de 230 organizações da sociedade civil, de empresas, que estão chamando aí de Coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura. Né? Então, não só essa coisa do externo, que está fazendo uma pressão para o Brasil, para o governo, né, para os estados também que tem a floresta, né, a gente não pode deixar isso só no âmbito federal, também temos lembrar que o Brasil tem os seus estados, também tem as suas cidades, e esse controle também é necessário por parte deles, e essa coalizão veio para exatamente tentar sugerir melhorias dentro dos governos, junto ao vice-presidente, ao presidente, e ter organizações assim da sociedade civil, organizações empresariais. Tem até um site, quem quiser dar uma olhada, é a Coalizão Brasil, né, é coalizaobr.com.br, para vocês darem uma olhada aí do que está sendo feito para isso. Eu, particularmente, Renato, acredito muito que esse trabalho tem que ser em conjunto, mas também que o governo precisa tomar ações mais enérgicas para que possa minimizar, diminuir e, quem sabe, acabar com não só com as queimadas, né, que são esses dados que eu falei inicialmente,
mas também com o desmatamento. E as queimadas não estão acontecendo só na Amazônia, como também agora, muito fortemente, aqui no Pantanal, em alguns lugares aí do Brasil. Uhum. Agora, do ponto de vista político, Marco, você acha que é saudável? Há movimentos contrários, né, no governo brasileiro, dizendo que a França não tem nada que vir aqui falar o que ela acha, a Alemanha mal cuida lá do seu pedaço, também vem aqui dar pitaco na vida dos outros e tal. Né? Isso é um argumento muito utilizado e é um discurso muito que traz assim, uma linha do atual governo, né? De se posicionar, às vezes, fortemente contra esse tipo de pressão exercida de outros países com relação à Amazônia. Você acha que é saudável essa participação dos demais países? Você acha que o governo brasileiro também, apesar de você estar dizendo, né, o vice-presidente da República, o Mourão, vem, vamos dizer, até às vezes uma contramão dessa linha mais autoritária por parte do governo brasileiro de se posicionar contra os países europeus e dando, muitas vezes, um parecer, né, na linha da negociação com esses países? Qual seria a melhor forma de conduzir também essa tratativa, né, de maneira que a Amazônia fosse devidamente preservada e, ao mesmo tempo, né, não houvesse também esses arroubos por parte do governo federal, principalmente quando se trata do presidente Jair Bolsonaro? Realmente existe umas desconversas, né, nesse tema lá dentro do nosso governo, que eu acho que é muito perigoso para todo mundo, né, para a sociedade, para a Amazônia, para as florestas como um todo. Existe um movimento todo, principalmente por alguns ministérios, de uma sobreposição às questões econômicas e financeiras e deixando de lado, alguns momentos, as questões ambientais e as questões sociais. Por isso que essa coalizão e essa pressão popular e também das ONGs e até das ONGs mais ativistas, é muito importante que isso aconteça. Sim, a gente tem que escutar também os governos europeus e de outros países. Existe uma verdade, né, porque eles já acabaram com a maioria das florestas deles lá nos séculos passados e agora eles refizeram algumas dessas florestas. Então, tem um pouco desse aprendizado, talvez que vale a pena a gente buscar junto a eles. Tem uma questão também de soberania, óbvio, mas se a gente entende o planeta como um ecossistema, as pessoas como vivendo dentro de um mesmo espaço, entendendo uma função muito importante, como as Nações Unidas, a Organização das Nações Unidas, se a gente começa a entender tudo isso como um verdadeiro ecossistema, né, que se uma pessoa fica doente lá na Ásia, isso afetou o país inteiro e por isso que nós estamos ao vivo aqui e eu não estou tomando aquele cafezinho com você lá, né, Renato? E aí realmente fica muito complicado essa visão única, essa visão que é fechada, né, de não querer contribuições. E sim, dependemos desses outros países para o nosso desenvolvimento também, inclusive até para a preservação da Amazônia existem muitos fundos europeus, japoneses, asiáticos, que nos ajudam a manter, a treinar, a vasculhar, a capacitar toda uma galera que fica lá trabalhando. Tá certo. Bom, Marcos, inclusive o café depois você fica devendo, viu? Na próxima entrevista, o café nós não vamos esquecer, não. Mas é o seguinte, nós vamos ter que fazer um breve intervalo. Eu vou deixar aqui uma pergunta para você para o segundo bloco, que é justamente uma pergunta um pouco mais técnica, né? De onde vêm as queimadas, afinal? A gente sabe que, né, a questão da temperatura e tal, mas se é só a temperatura que está muito alta, tal, é isso que causa a queimada? É a única razão? Gostaria de saber, você que é um especialista no setor, para nos ajudar a entender também esse momento. Eu peço a atenção aí de todos os nossos ouvintes, internautas e telespectadores que aguardem rapidinho, a gente fazer um breve intervalo e volta já já com o Radar Paulista aqui na BCC Television.
Já estamos de volta aqui. Segundo bloco do Radar Paulista na TV. Hoje tratando do tema da Amazônia. Em setembro comemora-se o Dia da Amazônia. Estamos aqui dando uma geral nesse assunto tão importante, não só, né, para o meio ambiente do Brasil, mas também, fundamentalmente, do mundo todo, né, que olha, que coloca seus olhos em cima da Amazônia, sabendo da importância do meio ambiente e da preservação desse espaço, né, como já disse aqui o Marcos Nakagawa, tão importante para todos nós. E aí eu havia deixado uma pergunta anterior, no bloco anterior, sobre as queimadas, né? A gente tem uma ideia de que as temperaturas muito altas trazem essas queimadas. Seria só a questão da temperatura, Marcos? Quais seriam as outras causas aí que fariam com que o número de queimadas aumentasse tanto que, como você disse, já vem batendo recordes no ano de 2020? Isso, muito legal, Renato. Segundo o IPAM, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, em 2019, ele mostrou uma nota técnica aí, mostrando uma correlação entre o espaço que estava desmatado e as questões das queimadas, né? Então, ele fez um gráfico aí de dispersão que mostrava cientificamente a correlação entre esses dois pontos, né? Então, existem aí várias formas de você analisar, obviamente, essa questão do tempo seco também ajuda bastante, né? Mas existe também alguns cientistas e até mais cientistas políticos que falam muito que é a proposição da posição, inclusive, dos nossos atuais dirigentes, né? Então, naquela famosa reunião da boiada lá, né, que foi muito claro um posicionamento, e isso acaba trazendo, né, Renato, uma posição no qual a preocupação se minimiza, né? Então, você acaba, por meio de uma fala daquela reunião do nosso ministro do Meio Ambiente, acabou minimizando a questão dos impactos ambientais, depois ele pedir desculpas, tentar corrigir, mas isso leva a uma liberdade, né? Não necessariamente, porque é contra a lei, obviamente, mas que dá essa sensação de, né, liberdade para você fazer aí alguma coisa que não seja dentro da lei. Então, tem alguns cientistas políticos que dizem que é uma das formas de se autorizar sem autorizar, né? Então, talvez seja esse uma formas de crescimento e também porque talvez a gente esteja escutando mais também e que a gente esteja dando mais foco, que a gente esteja dando mais atenção, que é maravilhoso, óbvio que a gente precisa falar disso, a gente precisa debater esse tipo de tema, porque se você vê, né, nos gráficos que eu comentei com vocês, lá atrás já tivemos muito mais desmatamentos que a gente está tendo hoje, né? E pouco se divulgava, ou se pouco falava, ou se pouco controlava, né? Então, tem um lado, vamos dizer, menos pior, né, que está se falando mais, está se discutindo mais, e nesse movimento são fundamentais as ONGs, as associações, as fundações, os movimentos e os ambientalistas que estão lá na linha de frente, muitas organizações captando recurso para minimizar os impactos dessas queimadas, do desmatamento. Então, acho que a gente tem que divulgar também não só o desmatamento, como também as formas que nós temos que ajudar, melhorar e fazer os pedidos aí como cidadãos para os governos. Certo. Você falou da boiada, né? E é importante a gente relembrar que quem falou esse negócio da boiada foi o ministro do Meio Ambiente, né, como você mencionou, mas só para a gente não deixar passar, né, para as pessoas que às vezes não acompanharam, que o ministro defendeu, como você bem retratou, né, Marcos, defendeu passar a boiada e mudar as regras enquanto a atenção da mídia estaria voltada para a Covid-19. Foi numa reunião governamental que ele teria dito essa questão de passar a boiada, né? Ou seja, deixa lá acontecer o que está acontecendo, mudar a regra de desmatamento, de
queimada lá de acompanhamento do que vinha acontecendo na Amazônia, porque a mídia não estaria dando a devida atenção por causa da Covid-19. E aí, ô Marcos, você falou, né? E aí eu aproveito para te perguntar, essa questão das queimadas, né? Você, pelo que eu entendi que você falou, tem a ver também com o desmatamento, né? Quer dizer, as queimadas têm a ver com o desmatamento, que tem a ver, quer dizer, uma coisa está intrinsecamente ligada à outra, né? E você disse também que há aí uma sensação, né, de que há um número maior de desmatamento e queimada, mas já teve até épocas maiores, mas parece que hoje há uma maior atenção da mídia nesse aspecto. E a que você atribui isso? Quer dizer, essa fala do ministro pode ter, vamos dizer, levantado também essa bola para que a mídia e os organismos internacionais e mesmo as ONGs nacionais ficassem mais atentas à Amazônia, e em função de tudo isso há essa, vamos dizer, uma maior denúncia também de desmatamento e queimada na Amazônia? Primeiramente, eu acho que realmente existe um controle maior, né? Os satélites, tudo que foram instalados para isso, é um dos pontos muito importantes para poder trazer. Tem exatamente essa questão da mídia versus governo, ou mídia e governo, em alguns casos, de poder tudo que o governo fala também ir contra, que também isso pode ter levantado mais esse tema, mais essa temática para poder discutir, né? Tem também a questão das mídias sociais, do movimento ambientalista, né, de uma geração mais nova e muito mais interessada nessas questões ambientais. Então, tem esse movimento muito forte. E essas mídias sociais também ajudam muito na relação entre quem já defendia, porque esse movimento já é muito antigo, né? Porém, ele vem ganhando adeptos de pessoas famosas, o tal dos influencers digitais, as referências nacionais e internacionais, que vêm levantando aí essas temáticas, desde artistas até, né, a nossa Greta aí, que trabalha nesse movimento internacional pela emergência climática. Então, eu acho que é uma conjuntura, uma soma de tudo isso, viu, Renato? Que as pessoas estão mais atentas e discutindo essa temática. E espero também que, não sei se é isso também, que a gente tenha a Política Nacional de Educação Ambiental, que a gente foi inserindo ao longo dos anos essa temática dentro da nossos parâmetros nacionais de currículo aqui da educação no Brasil. E tomara que seja isso também, viu, Renato? Que seja aí uma reverberação. Além das empresas, seus produtos e serviços, né, que estão virando ativistas nessas áreas e que também questionam muitas vezes a sua posição responsavelmente ambiental e social, né? Então, numa versão anterior aí desse movimento das queimadas, acho que no começo do ano ou no final do ano, teve uma grande marca de roupas que falou que já não ia comprar mais nada do Brasil exatamente por essas questões das queimadas, né? Então, é a questão do movimento do cancelamento, do boicote, né? Que também virou um movimento muito grande, que acho que somado tudo isso gera todo esse desconforto necessário para que a gente possa estar tendo essa nossa discussão aqui hoje, né, Renato? Agora, saindo um pouco do governo Bolsonaro, Marcos, esse número, né, como você acabou de dizer, em função, né, de um maior acompanhamento via satélite, maior fiscalização de uma maneira geral, houve outros governos, outras épocas em que o número de desmatamento e de queimadas era equivalente ou até maior, né? Aí você que vai me dizer, comparando-se ao atual governo. Quer dizer, a gente está muito, claro, focado no momento, porque é o momento do atual presidente. Agora, antes dele, havia também essa preocupação efetiva por parte do governo, ou também está se batendo demais no governo Bolsonaro, sendo que o Brasil sempre teve uma cultura meio relaxada, vamos dizer, com relação à Amazônia?
Renato, já tivemos momentos bem piores, né? Nos gráficos mostram aí, como eu comentei, em 2004, 27 mil, em 2005, 19 mil, em 2006, que começou uma tendência de diminuição com 14 mil quilômetros de desmatamento, né? E aí foi baixando ao longo dos 2009, 2010, 2011, 2012, né, chegando a 4,6 mil quilômetros quadrados de desmatamento, né, que é 2012. Então, teve uma tendência muito boa, né, desses últimos, desde 2003, de 2005, 2004, 2005, eu estou colando aqui nos gráficos, que teve um gráfico que você vai vendo se ele vai diminuindo, né? E nesse final de 2018, 2019, tem umas leves nuances de tendências de aumento que é essa preocupação, né? Que é a retomada do desmatamento. Eu acho que essa é a discussão que é o mais importante, né? E o posicionamento do governo atual, que precisa ser síncrona, né? Porque às vezes você escuta uma coisa de um ministro, outra coisa do vice-presidente, uma coisa do presidente, né, do governador, e aí você fica nessa briga que é o grande problema nosso, né? Então o próprio Covid-19 que a gente viu, né, que poderia ir historicamente agora, depois de 6, 7 meses que a gente está nessa pandemia, poderia ter sido muito mais organizada se nesse movimento não tivesse tanta briga política e tanta disputa política. Então, eu acho, Renato, que o mais importante não é se é esse governo, aquele governo, o governo federal, estadual, municipal, e eu sempre volto a falar que também precisamos falar do estadual, precisamos falar do municipal, né? Apesar das forças que existem locais que são muito poderosos, né? Mas que também tem muita gente bacana aí do próprio agrobusiness, né? Das próprias ONGs também, e isso que precisa ser levado em consideração, né? Que seja efetivamente um trabalho em que todos queiram efetivamente manter a floresta em pé, buscar formas de também ser economicamente ativa, né? Porque não adianta ter a floresta em pé e ter um monte de gente lá passando fome, e muita gente discute exatamente isso, né? Então, melhor derrubar a floresta e dar comida, e a briga não é essa, né? A briga é a gente ser mais inteligente do que isso, é a gente ter gente não passando fome, condições econômicas, condições sociais e, óbvio, uma manutenção ecológica do espaço local, e também que isso não afete todo o nosso biosfera, todo o nosso ecossistema. Então, eu acho que a gente tem tanta tecnologia, tanta coisa bacana, né, Renato, que a gente precisa também aplicar isso. Uhum. Agora, Marcos, pelo que você está dizendo, a gente tem uma questão aí de discurso dentro do governo, né? Quer dizer, afinar o discurso, alinhar o discurso, e esse seria o principal problema, no sentido de o principal problema ou a principal solução, vamos dizer, do problema, para que nós alcançássemos uma melhor preservação da Amazônia, e quais seriam as outras formas de resolver isso? E atrelado a essa pergunta, eu pergunto também para você o seguinte: o que os outros países, né, que, como nós dissemos anteriormente, principalmente a Europa, que faz essa pressão toda em cima do governo brasileiro, poderia fazer a partir, inclusive, dessa reunião que você disse, dessa congregação aí de coalizão, exatamente, de países, pode fazer para ajudar o Brasil a preservar a Amazônia? Perfeito, Renato. Acho que a gente tem muito a aprender, né, com a União Europeia, e a Merkel, numa dessas reuniões, colocou que pós-pandemia eles precisam muito voltar numa condição econômica de baixo carbono, né? Baixo carbono é com menos emissão de CO2 para a atmosfera, ou seja, minimizando aí os impactos ambientais, principalmente no caso deles, usar menos combustível fóssil, né? As nossas matrizes energéticas aqui no país
na sua grande maioria, são de energia limpa vindo das hidrelétricas, né? Da questão hídrica, principalmente. E aí a gente vai precisar efetivamente pensar numa política pública em que muita gente, empresas, esses próprios empresários que estão lá, que são muitas vezes o motor aí do nosso país de desenvolvimento do agronegócio, né? Que a gente precisa repensar, e essa coalizão é muito interessante, que eles colocam vários pontos aí para a gente refletir. Mas o importante para a gente, né, consumidor, para a gente que está no nosso dia a dia, que acha que a Amazônia é muito longe daqui, né? A gente tem que fazer a nossa parte, né? A nossa parte, óbvio, tem aquela coisa do nosso dia a dia, né? De minimizar o nosso impacto ambiental, tentar deixar ele mais positivo, de, sei lá, coisas básicas, né? De reciclar o seu lixo, economizar água e assim por diante. Mas também cobrar das nossas instituições, cobrar dos nossos governos, né? Começar a comprar de empresas, valorizar produtos que tenham esse cuidado com a Amazônia, com o desmatamento, com menos questões de impactos ambientais, que a gente pegue e seja um ativista aí para poder ajudar essas pessoas que estão nesses locais de desmatamento, nesses locais de queimadas, né? Fazer doações, se possíveis, para ajudar aí nesses pontos, e que realmente, com tudo isso, o governo entenda a importância. Sim, temos importâncias, muitas importâncias, né? Que acho que muitas vezes a gente acaba se perdendo de tantas prioridades que a gente precisa colocar. Mas a gente precisa tentar equilibrar não só as questões econômicas, como também as questões sociais e ambientais. Alguns cientistas dizem que isso é quase que impossível, mas para quem faz, sabe, Renata, inteligência artificial, né, para quem manda nave para Marte, para quem faz aí carros à base de eletricidade, eu acho que a gente tem bastante tecnologia e bastante ciência, né? Muitas pesquisas aí que a gente possa implantar, basta a gente ter foco, basta a gente querer, basta, no nosso caso, cobrarmos disso, e mais do que isso, aprender mais sobre isso, porque a gente às vezes só lê uma notícia e às vezes nem sabe se é verdade, que são as fake news, e aí a gente sai colocando isso e sem pesquisar, sem entender. E eu acho que, igual essa nossa entrevista, são fundamentais entrevistas que nem essas, para a gente ir elucidando e cobrando aí da nossa população, para que virem consumidores mais conscientes e que se eduquem mais e vão atrás mais de informações de qualidade, para não ficar falando besteira ou só ficar copiando e colando fake news. É isso aí, Marcos. Bom, infelizmente a gente está chegando aqui no final do programa. Para encerrar, eu gostaria que você desse aí um breve briefing aí do seu trabalho, o que você vem fazendo. Eu me lembro que na outra entrevista você veio lançar um livro conosco, foi muito bacana, deu várias dicas também ambientais e tal. E para a gente encerrar, então, eu gostaria que você falasse aí do seu trabalho, você tem algum livro para ser lançado, qual é aí a sua atividade aí que vai chegar para nós também futuramente, e eu me despeço de você em seguida. Muito obrigado, Renata. Então, eu continuo lá com as aulas na ESPM, né? Falando lá para os nossos alunos um pouquinho disso que comentamos aqui nessa entrevista. O livro, eu transformei ele agora em uma plataforma que chama Dias Mais Sustentáveis, www.Dias Mais Sustentáveis, está aí para vocês copiarem. Temos também, a partir dessa plataforma, a página no Instagram, no Facebook, uma página no YouTube com alguns vídeos que eu coloquei lá também, dando dicas desses dias mais sustentáveis. Na própria plataforma, você pode dar dicas mais sustentáveis e vai ficar lá depois que a gente der uma olhadinha, uma curadoria. E também aí em janeiro a gente vai ter um curso bem bacana aí de empreendedorismo social lá na SPM, um curso de férias bem bacana para todo mundo. E sigam a gente aí nas redes sociais, no Instagram, @profnaca,
né, que Marcos Bacalhau é muito grande. Aí eu coloco Prof. Naka, que é mais rápido, e aí você consegue, manda dúvidas, perguntas, e aí vê aí também as nossas entrevistas, que eu vou pôr lá no YouTube também, Renato. Tá certo, Marcos, agradeço demais aí, né? Sempre bacana conversar com você, sempre uma aula também sobre meio ambiente, hoje sobre a Amazônia, e que nós todos, né, façamos aí a nossa parte para a preservação do meio ambiente e para um mundo melhor, né? Para a preservação de um mundo melhor, como você disse. Hoje a gente está enfrentando uma pandemia também por questões ligadas à preservação do meio ambiente, sem dúvida nenhuma, né? Então, agradeço demais, agradeço também a audiência de todos que nos acompanharam até agora, né? Tiveram a paciência de nos acompanhar e tenho certeza que saem também, né, muito mais esclarecidos sobre esse assunto, contando com a sua audiência na próxima edição do Radar Paulista na TV. Uma ótima semana a todos, um grande abraço e até semana que vem com mais um Radar Paulista na TV.